para cada um de nós nessa manhã. O livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque não há quem saiba o que há de suceder. Esse texto ele fala do tempo, fala das inquietações da vida natural. Bom, eu quero lembrar você que todos nós já sabemos, e às vezes isso nos passa desapercebido. Claramente, muitas vezes nos passa desapercebido, de que nós temos que nos lembrar sempre de que nós não somos o dono do tempo. Ou seja, nós não temos o controle do que vai acontecer, do que vai suceder, de como será ou quando será. Simplesmente nós não temos. Somente Deus tem o controle de todo o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Dito isso, eu gostaria que você refletisse um pouquinho nesta manhã e dizer para você que isso deveria acender um alerta na nossa mente. Ou seja, se nós sabemos que nós não temos o controle do tempo, se não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um dia, então por que nós não nos preocupamos em viver o nosso tempo da melhor forma possível? Da melhor maneira possível? Isso quer dizer que se nós não temos o controle, então nós temos que buscar maneiras de viver o nosso tempo de maneira que tenhamos contentamento nele. Isso nos fala de viver o tempo de uma maneira responsável. Ou seja, nós temos que buscar todos os dias a melhor forma de usar o nosso tempo. A bem verdade é que muitos de nós analisamos e falamos e já criamos até um jargão sobre isso, de dizer que nós não temos tempo, de dizer que nos falta tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Muitos no mundo dariam a sua fortuna exatamente no dia de hoje, pelo pouco tempo que você diz que não tem. Porque nós sabemos que o tempo ele é usado de duas maneiras, de uma maneira irresponsável e de uma maneira responsável. E não há aqui um perito, e eu sei que também não há peritos sobre isso, mas há aqui uma orientação bíblica do Senhor do tempo. Peritos humanos não há sobre isso, mas existe aqui a orientação bíblica do Senhor do tempo, para que pudéssemos usar o tempo de maneira consciente. Ou seja, o fato de não sabermos nos tem que acender um alerta. Você precisa viver o seu tempo, você precisa viver o tempo que Deus te deu, e esse tempo é chamado vida, é uma linha. O tempo não para. A vida não voltará, só se vive uma vez na face dessa terra. Então você precisa ter consciência do que você está fazendo. Ou seja, parar para pensar nas suas atitudes, parar para pensar para falar, parar para analisar as coisas de uma maneira diferente. Existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Para isso é o uso do tempo, para você empregar o seu tempo, os esforços em coisas que vão te dar frutos. Há pessoas desperdiçando o seu tempo hoje nas mesmas atitudes que vem tomando pela vida inteira e tem colhido as mesmas frutas, ou seja, tem colhido os mesmos resultados. Deixa eu te dar um conselho nessa manhã: mude, analise o que você está fazendo, pense, tenha experiências diferentes, plante coisas diferentes para no futuro colher coisas diferentes. Isso é um bom uso do tempo. Deixe-me falar mais uma coisa para você. Hoje é te dada essa oportunidade. Eu não sei se hoje é o meu último dia na face da terra, eu não sei o que será daqui a pouco, mas eu estou pedindo a Deus agora, pela minha vida, para que eu use o tempo de uma maneira útil e de uma maneira responsável. Aí eu quero dar esse conselho a você: na sua vida, analise, faça, veja o que se pode ser feito para que você tenha contentamento no seu tempo. Não é só dizer: ah, eu não tenho tempo, a minha vida não dá. Deixe-me falar uma coisa: Deus te deu um tempo precioso. Então use. Está vendo ali atrás? Está escrito: durma com ideias e acorde com atitudes. Então, na verdade, nessa noite, que se nós chegarmos até lá, põe a sua cabeça no travesseiro, tenha ideias, mas quando chegar pela manhã, tenha atitudes, porque o que vai mudar a sua vida são as atitudes do bom uso do seu tempo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. O tempo é o que você tem de mais precioso. Há muitas pessoas que agora pagariam muito tudo que tem para ter o tempo que você tem. Então viva ele intensamente. Ame, chore, pule, se alegre, corra, dance, cante, faça o que for preciso, mas tenha contentamento no seu tempo. Assim você chegará lá na frente e verá que na verdade o tempo passa para todo mundo. Para aquele que é rico, para aquele que é pobre, para aquele que tem, para aquele que não tem, não importa. As coisas vão ficar por aqui. O dinheiro vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar. Mas o tempo ele precisa ser usado de uma maneira sábia. Use o seu tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos.
use seu tempo empregando nos seus sonhos, use seu tempo nos estudos, use seu tempo evoluindo, use seu tempo crescendo, use seu tempo plantando, colhendo, por que não? Use seu tempo ajudando as pessoas, use seu tempo de uma maneira consciente. E deixe-me falar uma coisa, quer verdadeiramente ter uma experiência de uso do tempo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse sim é o maior perito que existe em questão de uso do bom tempo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia e que você pense nisso. Use o seu tempo de uma maneira consciente.